porque é ele que faz com que nós demonizemos as nossas avós. É ele que faz com que nós reneguemos a nossa negritude. É ele que faz com que nós compremos perucas para ficar mais bonitas. Ih, peguei pesado. Porque esse é o imaginário da branquitude. Vou continuar, Manuel. Calma aí, eu vou deixar vocês coçando assim, todo mundo nervoso aí, porque eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Então, vou ler um poema para vocês. Esperança Ancestral, para depois ler um do Sagrada Esperança. Agostinho Neto é uma das minhas maiores referências em relação à escrita. Esperança Ancestral. A minha mãe esperava o meu pai. Esperava um tempo melhor. Esperava a cada 9 meses um rosto. Esperava o feijão cozinhar. O meu pai tinha esperança no emprego, esperança no sossego. O meu pai nos alimentava com esperança. Eu espero ser tão capaz de esperar, tão sábia para administrar o meu mundo, tão forte para parir e não parar. Tenho meu próprio movimento? Espero, mas tenho uma comichão por dentro que me empurra à luta. Então, o que me leva a falar de negritude? Revolta, meus irmãos. Por quê? Porque lá no meu bairro, os homens não eram todos bandidos, alcoólatras, as mulheres não eram todas prostitutas, drogadas, e esse foi o simulacro do negro que eu vi na televisão. Quando eu liguei a televisão pela primeira vez, porque minha mãe me proibia de assistir televisão, graças a Deus, porque é na televisão que a gente aprende a se achar feio, aqui no Brasil, burro e incapaz. Quando eu vi pela primeira vez negros na desgraça na televisão, eu disse, essa não é a minha história. Essa não é a minha história. Essa não é a minha história. Eu digo aqui nas palestras que eu sou uma negra fracassada. E eu digo isso com muita ironia. Por que eu sou uma negra fracassada? Porque o sistema racista, ele tem uma aposta que negros devem realizar. Nós devemos estar presos no sistema carcerário, loucos no hospício, drogados em situação de rua, prostituindo, roubando e matando. E eu não faço nada disso. Então, eu sou uma negra fracassada. Porque eu não cumpri nenhuma das apostas, doa a quem doer. Eu não servi para ocupar as celas. Muito pelo contrário, eu entro nas prisões para dar palestras. Um dos meus trabalhos é falar em penitenciárias, onde a maioria das pessoas que lá estão são pretas e pardas. Então, não sou um exemplo de nada, porque eu sou, mais uma vez, um critério de exceção. É tão duro pensar que a sociedade escolhe alguns negros para vencer, inclusive para mostrar aos outros negros que eles são incapazes. Isso a gente diz que é o próprio critério da exceção. Aqui no Brasil, se vocês repararem no teatro e na literatura, existem Machado de Assis, Lima Barreto, Zezé Mota, Milton Gonçalves, Ruth de Souza. Você vai falar, poxa, mas tem tanto negro, então lá não tem racismo. Calma, meus irmãos. O racismo é o sistema mais sofisticado do mundo. Lembra que eu disse que o racismo é muito inteligente. Então teremos que ser também. Para entender que, para desmentir, sempre colocam um negro em lugares de poder para que você diga, não, mas olha lá a Maju, olha lá a Glória Maria. Percebam que essas mulheres não viveram concomitantemente. Elas não estavam no mesmo tempo, muito pelo contrário. Elas são sucedidas para que aquele preto básico, o pretinho básico que assiste televisão, seja enganado e não lute.
Eu, quando cheguei aí em 2004 com os meus atores, nós ligamos a televisão e teve gente que desmaiou, teve gente que chorou. Por quê? Pela primeira vez nós vimos negros na televisão o tempo todo. Teve um dia que eu não queria sair de casa, eu tinha convites para almoço, para tudo, mas pela primeira vez na vida eu queria assistir televisão. E quando eu fui para a rua, eu comecei a ver outdoors de pessoas negras. E eu disse, meu Deus, essas pessoas parecem comigo. Gente, eu andando na rua em Angola, eu queria beijar todo mundo. Eu parecia realmente uma louca. Porque eu queria falar, oi mãe, oi tia, oi prima, oi vovô. Todo mundo era da minha família. Me dá vontade de chorar. Porque a hostilidade que nós negros sofremos aqui, eu disse, como assim eu estou sendo bem tratada? Como assim eu sou bonita? Como assim eu sou chamada de senhora e doutora? Não estou dizendo que família é perfeita, tá, gente? Não estou dizendo que nossa negritude é perfeita. Não estou dizendo que nós não temos problemas, porque nós temos. Mas é tempo de reconhecer as nossas forças também. E é tempo de entender que um mundo afrocentrado é necessário para que nós possamos reconstituir todos esses abismos históricos que o racismo... Meninos, eu vou ter que falar de machismo também. O grande objetivo do machismo é que nós não tenhamos filhos negros e que os negros acabem na sociedade. Então, quando a gente fala que o machismo mata, a gente está falando aqui no Brasil que tem índices de feminicídio, todo mundo sabe o que é feminicídio, né? Homens que matam mulheres. Então, entendam vocês, qual é o benefício para o racismo de um homem negro matando uma mulher negra? Qual é o benefício para o racismo de uma família negra que briga até morrer e crianças negras que crescem com traumas psicológicos? Qual é o benefício, meus irmãos? A família é a célula matriz da sociedade. Então, quando o racismo entra nas nossas casas, e quando o machismo entra nas nossas casas, dizendo inclusive aos homens que suas mulheres não podem trabalhar, e fazendo com que os homens se sintam inferiorizados se suas mulheres são bem-sucedidas e eles não. O que significa isso? Claro que os negros têm que facilitar o trabalho, porque nós somos maioria, gente. Se a gente não facilitar, eles não dão conta, porque nós é que podíamos estar com tudo. E a escravidão psíquica, aí vocês têm que ler Fanon, vocês têm que ler O Homem Invisível, tem que ler autores de Gana, tem que ler Camaronês, Achille Mbembe, tem que ler Sobofu Somé, com o Espírito da Intimidade. Quem já leu? O Espírito da Intimidade, Sobofu Somé. Quando a gente chega num pensamento aldeota para entender que ali está a célula da civilização, como assim, se nós que vivemos de uma maneira ancestral somos chamados de primitivos? A palavra primitiva significa primeiro, mas ela tem também um sinônimo de atrasado. Então, eu me lembro quando eu trabalhava na Embaixada de Angola, que eu trabalhei 12 anos, as pessoas ligavam lá e perguntavam, eu queria visitar Angola, mas eu estou com uma preocupação. Lá tem hotel? Lá tem carro? Eu vou ficar em segurança? Eu conheço Angola, Guiné-Bissau, Moçambique e África do Sul. Só, porque tem muitos países africanos que eu ainda não conheci. Porém, eu nunca me senti tão segura na minha vida quanto nos países africanos. A sensação de que eu podia andar na rua, eu nunca experimentei essa sensação. De que eu podia ir e vir, né? Embora a gente possa falar sobre questões de estupros coletivos, mas aí é um outro capítulo. Eu não vou falar mal de negro aqui, tá, gente? Não me peçam para isso. Não vou falar.
Eu acho que seria bom vocês fazerem perguntas, porque aí eu vou falar. Vamos fazer assim? Eu sou muito de bater papo, né? E como eu tenho muita informação aqui na cabeça, eu acho que é mais significativo se. Diz para ele que a mamãe vai falar depois, tá? É minha filha, daqui a pouco ela. Vamos ver se ela dá o ar da graça aqui. Sou mãe também, tá? Estou aqui cuidando dos filhos enquanto eu converso com vocês. Você que não é pai e não participa, eu vou bater em você. Pode chamar a polícia. Vamos lá, perguntas. Só tem homem, cadê as meninas, gente? Eu estudo línguas banto, tá, gente? Estou estudando línguas banto. Atenção, eu estou fazendo um livro agora em São Tomé e Príncipe, do curso de escrita criativa online, um livro em português, forro e crioulo. Gunza, eu te desafio a gente montar um curso de escrita aqui com pessoas de Angola. É online. Então, você fale comigo depois para a gente combinar isso. Quem tiver interesse já vai passando os nomes aí para a Gunza, que quer fazer o curso de escrita e publicar um livro comigo. Vamos lá. Perguntas. Organiza aí as perguntas. Vamos questionando, vamos conversar com a Cris. Cris, eu quero que voltas para o momento da tua infância, quando começaste a ganhar a noção da tua negritude. Estavas a passar por esse passo, eu gostaria que voltasses para essa história. É porque minha história é muito triste, né? Mas ela também é muito bonita. Então, vamos lá. Vamos falar de cabelo. Quando eu estava em minha casa, minha mãe dizia que eu era uma menina linda. Isso, o Manuel tá passando a mão no cabelo aí. Tá passando a mão no cabelo. Cabeça, gente, é uma das coisas mais importantes nas nossas vidas. Quando a gente fala, não perca a cabeça, não é um símbolo, tá? É muito sério, cabeça. Então, cabeça, eu estava na minha casa e minha mãe dizia, filha, você é linda, como todas as mães falam, né? Então, quando eu comecei a ir para a escola foi um dos meus grandes inimigos. E até hoje é, porque eu brigo com a escola por causa dos meus filhos. Eu tenho um menino de 10, Malik Jorge, e uma menina de 9, Ayana Tainá. Os dois têm nomes africanos, tá? Então, quando eu fui para a escola, eu comecei a ouvir que meu cabelo era feio, que eu era feia, que tudo meu era feio. E eu fui descobrir que o racismo era isso também. Quando eu cheguei na escola, eu era a menina mais inteligente da turma. Com 6 anos, eu já fazia o 3º ano primário. E a professora dizia, sua negra mentirosa, quem foi que fez esse trabalho? Você está roubando o trabalho dos outros e está dizendo que esse trabalho é seu. Com 3 anos, eu comecei a ler e escrever. E minha mãe começou a comentar com os vizinhos. Nossa, minha filha é tão inteligente. Minha filha está lendo e escrevendo, só tem 3 anos. E como eu era adotiva, os vizinhos começaram a falar para minha mãe que eu não lia coisa nenhuma, que eu tinha um demônio da leitura, que um espírito ruim baixava em mim, por isso que eu lia. Olha isso, gente, isso não é racismo. Então, falavam para minha mãe, eu vou te ajudar a curar essa menina. Você pega um cinto e bate bastante nela, bate até esse demônio sair. Gente, eu comecei a apanhar muito porque eu era inteligente. E eu apanho até hoje, porque mulher não pode ser inteligente. Eu quero saber quem aí quer casar comigo quando descobrir que eu sou inteligente. Todo mundo muda de ideia quando descobre que eu sou uma mulher inteligente e poderosa. Eu devia ter nascido burra, porque se fosse assim eu estaria casada, né? Então, lá na escola, minha mãe, começou a me bater. E eu apanhei para ficar burra, mas não tem jeito. Deus, quando faz as coisas, já era. Ninguém desmancha. E, ao mesmo tempo que eu apanhei, eu aprendi a ser uma menininha, como a gente fala aqui no Brasil, marrenta. Uma menininha muito da metidinha. Vocês já ouviram a expressão negro metido? Quem já ouviu? O Araújo aceita casar? Então, depois a gente conversa no privado. Vou falar minha lista de exigências, tá? Meu dote. Então,
Uma negra metida é uma negra que se mete, que entra onde ela não deveria entrar. E eu me meti desde que eu nasci, gente. Eu me meti dentro de uma barriga de uma mãe de onde eu nunca nasci. Eu fui me metendo. Quando eu nasci, minha mãe biológica me jogou dentro de uma lata do lixo. E o caminhão do lixo vinha e ele ia me triturando. Passou na rua uma senhora, se tiver alguém do cinema aí, vamos fazer um filme. Passou na rua uma senhora e disse, meu Deus, tem uma criança gritando, eu não sei aonde. Para, motorista do lixo, para, por favor. Enfiou a mão na lata de lixo e saiu a Cristiane lá de dentro. Rainha, né, gente? Maravilhosa essa mulher, né? E aí, com 16 anos, eu passei no vestibular para a Universidade de Brasília. Eu fui a primeira negra a terminar o curso de interpretação teatral na universidade pública, quando a universidade só tinha 0,1% de estudantes pretos e pardos. Não é a Cristiane que é maravilhosa, é o sistema cruel que não deixava as outras Cristianes chegarem. Porque passar pelas coisas que eu passei para ter família e para estudar, ninguém merece. As nossas vidas não deveriam ser assim. E a gente usa uma frase aqui no Brasil, todos temos a mesma história. Então, quando a gente vai falar de histórias de negros, a gente começa a perceber que a história da Cristiane é a história da Maria, a história da Augusta. Muito bloqueio, Manuel. Muito bloqueio. Na verdade, eu nem gosto desse rótulo de que eu sou uma mulher forte, porque eu não deveria